Muito bem, gente. Bom dia a todos. Meu pessoal do segundo ano, ADM, um grande abraço para vocês. Vamos começar a nossa primeira aula efetiva, né? Sobre o nosso programa. Então, vamos direto lá para o compartilhamento da nossa janela. Tá? E, mais uma vez, eu quero reforçar quero reforçar, sempre que alguém tiver alguma dúvida, tá? Sempre que alguém tiver algum questionamento, alguma uma observação, algum comentário, não hesitem em abrir o microfone e perguntar, tá? Por favor. Muito bem. Nós vamos começar agora a parte da química, que é o que a gente chama de química quantitativa. Isso que eu estou projetando para vocês agora aí, eu reproduzi do livro do Sardella. Esse é um daqueles que eu coloquei lá como referência para vocês. E esse material aqui, esse PDF, está lá na nossa sala do Moodle, no bloco Quantidades e Medidas, tá? Ok, gente? Já está lá. Não deixem de ler isso aqui com bastante cuidado. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora? No ano passado, no primeiro ano, nós estudamos introdução à química, o que é matéria, o que é energia, né? Depois, estrutura atômica. O átomo tem núcleo, tem eletrosfera. No núcleo estão os prótons e nêutrons. Na eletrosfera estão os elétrons. Não é isso, gente? Tá? Estudamos ainda a tabela periódica, colunas, períodos, quais são as propriedades periódicas. Nós vimos que na natureza existem elementos químicos, até o urânio, até aquele de número atômico 92. Dali para frente são todos elementos químicos artificiais, né? Tá? Aí passamos a estudar ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, os três principais tipos de ligação química, né? Tá? Pulamos lá para funções químicas, óxidos, hidróxidos, ácidos, sais, hidretos, né, gente? E, por fim, nós estudamos o quê? As reações químicas, reação de síntese, reação de decomposição, reação de dupla troca, e fechamos com balanceamento de equação química. Como balancear uma equação química, ok? Então, no primeiro ano, nós estudamos a química qualitativa. A química é chamada de química geral. Já no segundo ano, que a gente está começando hoje, nós vamos trabalhar com quantidades. Ok, gente? Tá? Muito bem. Quando eu quero medir algo, a gente tem que, quando eu quero medir uma grandeza, por exemplo, eu quero medir o comprimento do meu terreno, onde tem a minha casa em Ouro Preto. Eu quero medir qual é o comprimento da frente do meu terreno. Eu vou usar um equipamento, por exemplo, uma trena, que vai estar calibrada em uma unidade. Aqui, ó, estou passando a mãozinha aqui, ó, que vai estar calibrada em uma unidade de medida, que, por exemplo, é o metro. Então, eu vou lá, pego a trena, vou do muro do vizinho da esquerda até no muro do vizinho da direita, puxo a trena, deu lá 12 metros. Então, o comprimento do meu terreno, a frente dele, mede 12 metros. Qual é o significado físico disso? Eu usei uma unidade chamada 1 metro e
conseguir fazer uma medida 12, usando aquela unidade. Qual é o significado? Que a frente do meu terreno corresponde a 12 vezes 1 metro. 12 metros. Isso a gente faz para medir comprimento, a gente faz para medir volume, capacidade em litro, ok? E principalmente para medir massa. Nós vamos agora nos preocupar com massa. Qual é a unidade de medida de massa mais conhecida? É o quilograma. Tá? É o quilograma. Está lá no sistema internacional lá, da física, lá, né? Tá? Todo mundo sabe que massa é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Tá? E significa quantidade de matéria. A unidade mais usada é o quilograma. Então, eu vou no açougue lá, dá 2 quilogramas, a gente fala quilo, mas na verdade é quilograma, né? Dá 2 quilogramas aí de patinho. Patinho é muito bom, né? A carne magrinha, né? Aí o açougueiro, eu quero moída, 2 quilogramas de patinho moído. Ele moe o patinho, coloca na balança. Qual é o significado físico? Que aquela quantidade de patinho moído corresponde a 2 vezes a unidade de 1 quilo. Ou você vai lá na quitanda, lá no sacolão, pega um cacho de banana, põe lá, aí o funcionário lá, se for daquelas balanças antigas, né, vai pôr nos pezinhos, vai pôr naqueles pezinhos lá, né? Deu 300 gramas aqui do cacho de banana. Uma unidade também comum é o grama. Todo mundo sabe que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Ou você vai lá na farmácia e vai comprar lá um remédio lá para dor de cabeça. Está lá, paracetamol, 400 miligramas. O que significa isso? Que aquele comprimido ali que você está comprando ali de paracetamol, para dor de cabeça, para febre, né? Contém uma massa de 400 miligramas. Uma massa pequena, né? Tá? Então, gente, nós vamos nos preocupar agora com a massa. Massa é quantidade de matéria. Se for uma quantidade muito grande, eu uso a tonelada. Por exemplo, um caminhão de minério de ferro. Aquele caminhão lá tem 100 toneladas de minério. Então, a tonelada é uma unidade que corresponde a 1.000 quilogramas. Se for uma quantidade menor de matéria, a gente pode usar o quilograma. Se for menorzinho ainda, a gente pode usar o grama. Se for menorzinho, a gente usa o quilograma. Desculpa, o miligrama. Aí agora a pergunta é, e se for o átomo? Vamos mudar de tela aqui, ó. Vamos mudar de tela. Vocês estão percebendo que a gente saiu lá da tonelada, quilograma, grama, miligrama. Vocês estão vendo que nós estamos diminuindo a quantidade de matéria, não é verdade? Então, nosso interesse agora é lá no átomo. Vamos relembrar o que é o átomo? O que é o átomo? Próton no núcleo, nêutron no núcleo e elétron na eletrosfera. Dessas 3 partículas, próton, nêutron, elétron, o elétron não tem massa. Na verdade, tem uma massazinha pequenininha, né? Bem pequena. Mas a massa do átomo, a matéria do átomo, está no núcleo. Está compreendida entre os prótons e os nêutrons. Por isso que, a partir de agora, nós vamos deixar de lado os elétrons. Por enquanto, nós não vamos nos preocupar com os elétrons, tá? Deixar lá na geladeira. Pega os elétrons aqui,
Vamos colocar lá na geladeira, vamos deixar esse quitinho lá na geladeira, né? Como diz o mineiro, né? Quitinho, tá? Muito bem. Aí, qual é a pergunta principal agora, desse momento? Como medir a massa de um átomo? Bom, esse é um problema, né? Porque o átomo é uma partícula da matéria muito pequenininha, muito pequenininha. A ordem de grandeza do átomo é muito pequena, né? Então, como que se faz, como é que a ciência, a física, a química, a geoquímica, como é que se faz para medir a massa de um átomo? Da seguinte maneira: toda medida não tem uma referência. Vamos voltar aqui, ó. Metro, metro quadrado, litro, quilograma. Toda medida tem uma referência, não tem? Como é que se chama essa referência? Se chama unidade. Aqui, ó. Unidade. E no caso da medida da massa do átomo, essa unidade recebe o símbolo U e é chamada unidade de massa atômica. Tá? Os livros antigos chamam de UMA. UMA. Os mais recentes chamam de apenas de quê? Apenas de U. Como é que é feita? Como é que foi definida? Como foi definida a unidade de massa atômica? Da seguinte maneira. Essa definição, gente, ela foi feita por um órgão da Unesco chamada IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. É ligada à Unesco, né? Que, por sua vez, é ligada à ONU. É um órgão oficial, a chamada IUPAC. Tá? É composto por químicos, esse órgão. IUPAC. IUPAC. C de Chemistry. Chemistry é química em inglês, né? Do mundo inteiro. A UFOP tem gente que faz parte da IUPAC, né? O que esse pessoal fez? Usou como referência o carbono, esse elemento químico aqui, o carbono. O carbono está lá na coluna 4A da tabela, né? Qual é? Por que o carbono? Porque ele é um átomo estável. Daqui a pouco eu vou explicar direito, com mais detalhe. Então, o carbono, qual é a característica do carbono? O núcleo dele, o núcleo do carbono, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. Estão lembrados que a gente vai deixar os elétrons na geladeira, né? Beleza. Então, o núcleo do carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. Ou seja, se eu somar 6 com 6, o núcleo do carbono tem quantas partículas? 12. 6 prótons mais 6 nêutrons vai dar um total de 12 partículas no núcleo do carbono. Aí, na definição da unidade de massa atômica, o que é IUPAC, esse órgão ligado à Unesco? Definiu oficialmente, definiu o seguinte, pegou-se o núcleo do carbono. Gente, eu fiz um desenho aqui como se fosse uma pizza, tá vendo aqui uma pizza? É claro que o núcleo do carbono não é uma pizza, né, gente? É até dureza falar de pizza na hora do almoço, né? Mas isso aqui é um mero recurso gráfico que eu estou utilizando para explicar a definição de U. Vamos ver quantas fatias tem aqui, ó. Vou começar dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui é o núcleo do carbono, que contém 12 partículas, 6 mais 6. Aí foi feita a medida dessa massa toda, do núcleo todo, tá? E definiu-se como a unidade de massa atômica, U, como sendo
um dozeavos desse núcleo todo. Então, ó, vamos repetir. O que é 1U? Corresponde a uma fatia dessa aqui. Para que isso? Por que pegar 1/12 do núcleo do carbono? Poxa, nós já sabemos que o núcleo do carbono, olha aqui a pizza, olha a pizza. O núcleo do carbono tem 12 partículas, 12, 6 mais 6. Então, se eu meço a massa do núcleo inteiro e depois divido esse valor por 12, na verdade, eu defini a massa de uma partícula. Se eu tenho 6 fatias na pizza, aí eu vou lá e determino a massa da pizza inteira. Depois eu divido aquele valor por 12, eu estou determinando a massa de uma fatia. Uma fatia, aqui ó, 1U, na verdade corresponde à massa de um próton. Então a gente, ou de um nêutron. Então, o que 1U para nós passa a significar a partir de agora, desse momento? Passa a significar a massa de um próton, tá? Ou também de um nêutron. Então, a partir de agora, a gente já sabe que a massa de um próton é 1U. E a massa de um nêutron é também 1U. Por isso, gente, olha aqui do lado esquerdo, ó, que o símbolo do próton é carga positiva. Esse 1zinho aqui embaixo aqui significa a massa, 1U, dessa partícula. Assim como o nêutron. Qual que é o símbolo do nêutron? É a letra N minúscula. Esse zero aqui significa que ele não tem carga elétrica, e sua massa é 1U. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos considerar a massa do nêutron e do próton como sendo iguais, tá? Equivalente correspondente a 1U. Tá? E vocês vão ver que isso vai ter consequências. Isso aqui, só por curiosidade, nós vamos voltar isso aqui na aula que vem, tá? 1U, olha aqui, ó. 1U corresponde em gramas, não me preocupa com isso agora não, tá? Corresponde em gramas a 0,369, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Se você pular a vírgula aqui para a direita, 24 casas, tá? 24 casas, 1U corresponde a 1,66 multiplicado por uma potência de base 10 de expoente 24 negativo, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. É uma massa extremamente pequena. Olha lá, ó. Milésima parte, milionésima, bilionésima, trilionésima. Ou seja, a massa 1U, que é a massa de um próton ou de um nêutron, tem esse valor aqui, tá? Extremamente pequeno. São 24 casas até chegar aqui no 1, ó. 24 casas à direita da vírgula. Tá? É uma massa extremamente pequena. E é claro, gente, é claro que essas medidas de unidade de massa atômica não são feitas de forma direta. Você não pega o núcleo do carbono e coloca na balança, não. Impossível. Não existe balança com esse grau de precisão aqui, não. 24 casas depois da vírgula. Não existe, é claro que não existe. Né? Essas medidas são feitas de forma indireta, por meio de equipamentos físicos, óticos, difratometria de raio-x. Existe uma série de equipamentos que permitem chegar a esses valores, tá, gente? Equipamentos da geoquímica,
da física atômica. Tudo bem, gente? Esses valores aqui, isso aqui nem é chute, não, tá? São valores medidos experimentalmente. Ok? É claro que eu arredondei aqui, tá, gente? As casas continuam para a direita aqui, ó, depois do 66, que vai embora ali, né? Eu dei uma arredondada nisso aí. Bom, então, conclusão parcial. 1U, a chamada unidade de massa atômica, corresponde à massa de um próton e também à massa de um nêutron. Ok? Muito bem. Só antes de passar para frente, essa maneira de escrever, aqui, ó, essa maneira de escrever aqui, ó, tá? É o que a gente chama de notação científica. Vocês já devem estar estudando isso aí lá na física. Hoje já estudaram ano passado, não sei. Eu vou colocar na página, lá no Moodle, nossa, vou colocar hoje à tarde, depois do almoço. Eu vou colocar esse rascunho meu aqui, esse rascunho que eu fiz aqui, a caneta aqui, eu fiz hoje de manhã esse rascunho, tá? Vou colocar lá no bloco quantidades e medidas. E vou colocar também esse arquivo aqui, ó. Esse, ó. Opa, vem cá. Esse. Eu produzi esse arquivo e salvei um PDF dele com o nome de notação científica. O que é a notação científica? É uma maneira simplificada, olha lá, de escrever números muito grandes, com uma ordem de grandeza muito elevada, ou então valores muito pequenos, que é o caso ali do U. Tá? Tem esse formato aqui, ó, A vezes 10 elevado a uma potência de 10, né? Elevado a uma potência B, que pode ser positiva, números muito grandes, ou pode ser negativo, esse Bzinho aqui, esse Bzinho. Se for negativo, são números muito o quê? Números muito pequenos. Então, eu pus aqui alguns exemplos, tá? Distância da Terra até o Sol. Eu pus aqui uns exemplos aqui. Olha lá a nossa U aqui, que bacana. Olha ela aí, olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Olha o nosso unidade de massa atômica aí, né? Tá? Então, eu vou colocar esse arquivo para vocês lá no bloco quantidades e medidas do capítulo 1. Muito bem. Mas reforçando, 1U é a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Não é a massa do elétron, tá? Não é. Muito bem. Então, estou preocupado com o tempo aqui. Aí agora surge a seguinte pergunta. Como é que se calcula a massa atômica? A massa de um átomo? De um dado elemento químico? Nós vamos ter que passar agora para os cálculos. Ok? Nós sabemos lá da tabela periódica que existem cento e tantos elementos químicos, né? A maioria natural e um outro tanto lá artificial, não é verdade? Tá? Aí a gente tem que voltar agora, lá no primeiro ano, e relembrar isso aqui, ó. E relembrar esse conceito aqui, ó. O conceito de isótopo. O que são átomos isótopos? Átomos isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, tá? Que tem massas diferentes. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. O cloro, aqui, ó, Cl, tem 17 prótons, isso aqui é chamado número atômico, lembra lá do número atômico? Tá? 17 prótons. Esse exemplo que eu pus aqui tem 18 nêutrons, 18 nêutrons. Então, se a gente somar 17 com 18, olha lá, 17 com 18 nêutrons, nós podemos afirmar que esse isótopo do cloro
tem uma massa igual a 35U. Por quê? A gente sabe que o próton é 1U, o nêutron é 1U, 17U mais 18U dá 35U. Ok? Então, esse cara aqui, esse isótopo do cloro, tem uma massa ali, ó, tem uma massa 35U. 35U. Só que nós sabemos, quando eu falo nós, é a ciência. São os físicos atômicos, os químicos, os geoquímicos, tá? Sabem que existe na natureza um outro isótopo do cloro. Ah, é. Nós temos o 35, mas temos também o 37. Uai, então qual que é a diferença entre o 35 e o 37? Está aqui, ó. Opa, olha lá, ó. No isótopo 35, lá em cima, ó, o número de nêutrons é 18. Já no isótopo 37, o número de nêutrons é 2 unidades a mais. De 18 passa para 20. Ah, mas eles são isótopos? São 17 prótons. 17 prótons. Senão, não seriam isótopos. Para ser isótopo, o número de prótons tem que ser igual. 17, 17, claro. Aí o elemento quimicamente falando, é o mesmo. A diferença é que esse cara de baixo aqui tem 2 nêutrons a mais do que o caboquinho, do que o rapazinho lá de cima ali. Ah, ou seja, sua massa é 37U, diferente da massa do outro, que é 35U. Qual é a consequência disso? A consequência é qual dos dois valores a gente vai usar? Na hora de fazer cálculo, qual dos dois valores a gente usa? O 35 ou o 37? Nenhum, nem o outro. Nós vamos usar uma média de 35 com 37. Aí alguém deve estar pensando aí, opa, agora está fácil. Qual que é a média entre 35 e 37? É só somar e dividir por 2. A média ficaria, olha o verbo no futuro do pretérito, ficaria no meio aqui, né? 36. Nada disso. Por que não? Porque esses isótopos não ocorrem na natureza com igual porcentagem, não ocorrem na mesma quantidade, claro que não. Esse isótopo aqui, ó, o 35, olha lá ele, ó, ocorre em 75% dos átomos de cloro. Na verdade, esse valor aqui eu arredondei, tá, gente? E não é chute, não é, esse valor aqui é 75,4, não sei o quê. Não é chute meu, não estou chutando, não. Esse valor é medido experimentalmente. Como é que é feito isso? São coletadas amostras de substâncias que contêm cloro no mundo inteiro. Tá? Gente, cloro está presente em diversas substâncias. Está presente na crosta terrestre, nas rochas. Então, tem várias rochas, vários minerais que têm cloro na sua composição. Está presente nos oceanos, por meio de uma substância dissolvida lá, que é o cloreto de quem? Cloreto de sal, NaCl. Tá? O famoso sal de cozinha está presente em compostos orgânicos, conhecidos como organoclorados.
Tudo bem, gente? Tá? Então, a substância cloro está presente em toda a superfície terrestre, em diversas substâncias. Então, o que se faz? São coletadas diversas amostras, são feitas análises químicas dessas amostras, análises físico-químicas, e aí se chega a esse resultado aqui, ó. Pá. Que resultado é esse? Dos 2 isótopos do cloro, 75, alguma coisa são do cloro 35. 24, não sei quanto, 25, vamos arredondar, 25 são do cloro 37. Então, você já deu para perceber que do total de cloros existentes na Terra, 75% é desse cara aqui de cima e 25% é desse outro. Então, na hora de usar a massa atômica do cloro, nós não podemos usar nem o 35 e nem fazer o quê? Nós vamos usar uma média. Uma média. Tá? Mas que média é essa? Uma média aritmética simples? Não. Não pode. É o que nós chamamos lá da matemática de média ponderada. Ué. Por que nós vamos usar uma média ponderada das massas? Porque eu tenho isótopo com 75% e tem isótopo do cloro com 25%. Nós não podemos usar uma média simples. Então, qual é a definição que a gente vai usar agora de massa atômica? Aqui, ó. Massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos daquele elemento químico. Então, eu tenho cloro lá, 35, tenho 37. Eu vou fazer uma média ponderada. E o que a gente tem que levar em conta no cálculo dessa média ponderada? Aquelas porcentagens. Aqui, ó, a gente tem que levar em conta as porcentagens. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula para calcular massa atômica. Que fórmula feia, que fórmula complicada, né? Nada disso. Esse símbolo aqui é uma letra grega chamada sigma, que significa soma. Então, nós vamos fazer uma somatória das massas dos isótopos vezes as porcentagens de ocorrência, tudo disso dividido por 100. Né? Aqui, vamos pegar nosso exemplo aqui, ó, ele aqui. Ó. Olha que bacana. Ó. Olha lá. Vamos voltar ao nosso exemplo, claro? Claro, tem 2 isótopos. 35, 37. O 35, a porcentagem de ocorrência é 75% na natureza. Tem livro, gente, que chama de participação. Participação. Tá? Quer ver? Ó. Esse livro aqui, o Sardella, lá. Sardella chama de participação ali, ó. Aqui no cantinho, aqui, ó. A mãozinha ali, ó. Participação. Tá? Tem outros livros que chamam de abundância. Abundância. Tá? Tem outros livros. Então, pode chamar de ocorrência, pode chamar de participação, pode chamar de abundância. Tá? Abundância não é palavrão, viu, gente? Não é palavrão, não. Abundância não é. Tá? Tem de abundante, né? Muito bem. Então, qual é o percentual de participação desse cloro aqui? 75%. Qual que é a do 37? 25%. Muito fácil. 35U vezes 75%, parênteses, mais, é uma somatória, mais 37U vezes a sua porcentagem, que é 25%, tudo isso sobre quanto?
Tudo isso sobre 100. Vocês estão vendo que 100 é a soma 75 mais 25? Olha lá. É a soma das porcentagens? Então, 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 dá 3.550 U sobre 100. Então, qual é a massa atômica média do cloro? É 35,5 U. Então, nos nossos cálculos, a partir de agora, nós não vamos usar nem o 35 e nem o 37. Nós vamos usar o 35,5. Olha que interessante. Vocês estão vendo que o resultado final aqui, a média, 35,5, está mais próximo de 35 do que do 37? Estão vendo? Esse valor aqui, o 35,5, não está mais próximo do 35? Por quê? Porque ele é que contribui mais. Ó. Ele é o sócio majoritário. Ele entra com 75%. Esse outro sócio aqui, ó, esse outro isótopo aqui, ó, o cloro 37, é o sócio minoritário, é o que tem menor quantidade das ações, né? Esse caboclinho aqui ó, tem 25% das ações. Então, a participação acionária dele, ó, usando o termo da economia, né? É de 25%. Então, é claro que o resultado final, a média da massa atômica, 35,5, tem que estar mais próximo daquele que contribui mais, daquele que tem a maior participação. Beleza? Vamos para frente, estou preocupado com o tempo. Ok, gente? Posso continuar? Aqui um outro exemplo bacana, esse exemplo aqui é bacana. Elemento magnésio. Não se esqueçam, tá? Eu vou colocar lá na página esse rascunho e também uma lista de exercícios para vocês, tá? Vou colocar hoje à tarde, ou no mais tardar amanhã cedo. Olha aqui o caso do magnésio, ó. Olha o magnésio aí, ó. O magnésio é um metal, né? Tá lá na coluna 2A, é um alcalino terroso. E olha que interessante, ó. Magnésio 24, 25, 26. Olha lá, 12, 12, 12. São três isótopos do magnésio. Claro que são do magnésio. 12 prótons, 12 prótons, 12 prótons. Então, sem dúvida que são três isótopos do magnésio. Só que, ó, 24, 25, 26. Esse aqui tem 12 nêutrons, esse tem 13 nêutrons e esse tem 14 nêutrons. Então, as massas desses isótopos, 24, 25, 26, são diferentes. Né? Qual é a participação deles? Ô, gente, eu estou arredondando aqui, tá? Eu arredondei. 80, 10, 10%. 80%, 10, 10. Veja que a soma aqui dá 100%. Então, como é que eu calculo a média ponderada? 24 vezes 80, aqui embaixo, ó, opa, parênteses, 24 vezes 80, U vezes 80, 25 vezes 10, 26 vezes 10. Olha lá. Olha lá. Então vai dar 1920 mais 250 mais 260, 2.430 U sobre 100. Fazendo a divisão, 24,3 U. Então, vocês estão percebendo que esse resultado aqui, 24,3, está mais próximo do valor 24? Olha lá, ó, 24,3 está mais próximo do 24. Por quê? Qual o motivo? É o sócio majoritário, é aquele que tem a maior participação acionária lá, ó. 80% da ocorrência no mundo é desse magnésio 24. Ele é o mais abundante. É o de maior participação. Os outros dois, olha lá, 10%, 10%.
Por isso que o resultado fica mais pertinho dela, fica mais perto. Como diz o mineiro, né? Mais pertinho, né? Ficou mais pertinho dele, olha lá. Perceberam? Bom, agora que vem o bom. Alguém deve estar pensando aí. Puxa vida, toda hora que a gente for usar cálculo de massa atômica, nós vamos ter que calcular essa média ponderada aqui? Não. O que eu estou falando aqui é só para vocês saberem. Porque a tabela periódica, graças a Deus, né? Já traz esses valores calculados. Tá? Os laboratórios de pesquisa no mundo inteiro já fizeram isso por nós. Então, os pesquisadores pelo mundo afora aí, né? Físicos, químicos, geoquímicos e por aí vai, já calcularam isso para a gente. Então, esses resultados aqui já foram calculados para todos os elementos químicos da tabela. Quer ver? Vamos lá na tabela. Olha lá. Ih, está fora de foco. Espera aí. Que chato, tem mais. Olha lá o magnésio aqui, ó. Eu baixei isso agora da internet.